Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, fervilhava de atividade constante na manhã de segunda-feira. Os altos tetos de vidro deixavam entrar a luz do outono, iluminando as esteiras rolantes lotadas e os viajantes apressados. Telas exibiam horários de voos e anúncios ecoavam pelo terminal, criando um ruído de fundo caótico, porém familiar. Em meio à multidão, Marcus Johnson, um oficial do Exército dos Estados Unidos de 28 anos, caminhava com confiança. Seu uniforme impecável da Marinha e suas discretas condecorações acentuavam sua postura digna e profissional. Marcus era um homem calmo e disciplinado, respeitado por seus colegas. Ele havia sido designado para uma missão especial em Los Angeles, mas também aproveitava a viagem para passar um tempo com sua família, a quem raramente via. Enquanto se dirigia ao balcão da primeira classe, uma tensão repentina tomou conta do ar ao seu redor. Um homem branco na casa dos 50, vestido com um terno caro e puxando uma mala novinha em folha, estava em seu caminho. Seus olhos frios e expressão desdenhosa denunciavam seu aborrecimento. "Ei, você não pode passar por aí", disse ele em um tom seco, quase autoritário. Marcus parou surpreso e respondeu educadamente: "Com licença, senhor, tenho um assento na primeira classe." O homem zombou, os olhos brilhando de arrogância. "Primeira classe? Aqui? Você deve sentar-se lá atrás, bem longe de mim." Marcus sentiu uma mistura de raiva e tristeza o invadir. Ele havia presenciado injustiças em primeira mão no exército, mas nunca daquela forma em um local público civil. Os passageiros ao seu redor começaram a notar a cena. Alguns murmuraram, outros desviaram o olhar, inquietos. "Senhor, meu lugar é aqui mesmo", insistiu Marcus calmamente com o olhar direto e firme. O homem caiu na gargalhada, uma risada cruel e desdenhosa. "Não quero sentar ao seu lado." "De jeito nenhum." A comissária de bordo, uma mulher na casa dos 30 com uma expressão constrangida, interveio prontamente: "Senhor, por favor, respeite as regras. Este passageiro reservou um assento na primeira classe." Mas o homem balançou a cabeça com arrogância: "Estou pagando pelo conforto. Não vou acabar sentado ao lado dele." Marcus respirou fundo. Seu coração estava acelerado, mas ele manteve a calma. Sabia que a provocação só pioraria as coisas. Deu um passo para trás, tentando ser discreto, mas a humilhação pública já estava completa. Ao seu redor, as expressões dos passageiros contavam a mesma história: consternação, indignação, impotência. O ar parecia carregado de tensão. Marcus, um soldado disciplinado e um homem de princípios, sentiu uma amargura profunda. A cena poderia ter quebrado seu espírito, mas ele jurou a si mesmo que essa injustiça não ficaria impune. Ao finalmente se aproximar do portão de embarque, seu olhar encontrou o do homem arrogante. Seus olhos se cruzaram por um instante, silenciosos, mas carregados de significado. Marcus sabia que aquele encontro era apenas o começo de uma lição que aquele homem aprenderia, mais cedo ou mais tarde, da maneira mais difícil. Marcus caminhou pelo corredor estreito que levava à passarela de embarque do avião, com o coração pesado, mas as costas eretas. Seu uniforme impecável atraiu a atenção de alguns passageiros, mas a maioria desviou o olhar, desconfortável com a cena que acabará de presenciar. O homem branco, visivelmente irritado com a presença de Marcus, observava-o nervosamente enquanto ele arrastava a mala. Respirava fundo e ofegava, lançando olhares preocupados para a aeromoça. A tensão no ar era palpável. Marcus chegou ao seu assento na primeira classe, uma área espaçosa com poltronas de couro creme e telas individuais. Ao se acomodar, o homem fez um gesto teatral, elevando a voz para chamar a atenção da tripulação. "Com licença. Recuso-me a sentar ao lado de..." Ele parou abruptamente, ciente de que todos os olhares estavam agora voltados para ele. A tripulação, constrangida, trocou olhares rápidos. A anfitriã, tentando acalmar a situação, interveio. "Senhor, seu assento é de fato na fileira 12B. Este passageiro tem uma reserva confirmada na fileira 12A. O senhor não pode." "Não o quero perto de mim", exclamou o homem vermelho de raiva. Marcus, com voz calma porém firme, respondeu: "Respeito sua posição, senhor, mas paguei pelo meu assento e tenho o direito de sentar aqui." Ao redor deles, ouviam-se murmúrios. Alguns passageiros assentiam com a cabeça em sinal de aprovação, outros permaneciam em silêncio, intimidados pela tensão. Marcus respirou fundo, juntando as mãos no colo. Sabia que entrar em confronto físico ou verbal seria inútil e poderia piorar a situação.
Endireitou as costas, ergueu o queixo e encarou o homem com um olhar firme, porém determinado. Muito bem, resmungou o homem por fim, dando um passo para trás. Mas aviso-lhe, não tolerarei qualquer contato com você. Marcos não respondeu. Simplesmente sentou-se e apertou o cinto de segurança, sua calma contrastando com a agitação do homem. Ele sabia que o verdadeiro poder não vinha da raiva, mas da dignidade e do autocontrole. Enquanto o avião começava a taxiar em direção à pista, Marcos sentiu uma mistura de amargura e orgulho. Ele havia sido humilhado, mas não perderá nada de sua dignidade. Os olhares dos passageiros continuavam a segui-lo, alguns com respeito, outros com surpresa. Naquele exato momento, Marcos soube que aquela humilhação pública era apenas o começo. O karma, pensou ele, tinha uma maneira peculiar de se manifestar. E ele, Marcus Johnson, ia garantir que essa lição fosse aprendida, mas à sua maneira discreta e eficaz. Algumas horas depois, Marcos desembarcou no aeroporto de Los Angeles para pegar seu voo de conexão para São Francisco. Ele ainda estava um pouco abalado pelo incidente na primeira classe, mas sua mente permanecia lúcida e determinada. Sabia que não deixaria essa humilhação impune, não por vingança, mas para restaurar a justiça e a dignidade que todo indivíduo merece. Enquanto caminhava em direção ao balcão de transferências, avistou uma figura familiar a poucos metros de distância. Seu coração disparou. O homem arrogante que o humilhara em Nova York estava lá, falando alto com os funcionários do balcão, gesticulando e demonstrando claramente sua impaciência. Marcos observou em silêncio, um leve sorriso começando a surgir em seus lábios. Ele se aproximou calmamente, seu uniforme impecável e porte nobre mais uma vez chamando a atenção. O homem o notou e estremeceu, reconhecendo imediatamente a pessoa a quem se recusará a deixar sentar ao seu lado algumas horas antes. Ah, você! Gaguejou o homem visivelmente constrangido, tentando desviar o olhar. Marcos, com voz calma e firme, respondeu simplesmente: Olá, senhor. Parece que o senhor está com um pequeno problema com sua reserva. Posso ajudá-lo a esclarecer a situação? O homem, vermelho de vergonha e irritação, não sabia o que dizer. Marcos então pegou o celular e mostrou um e-mail oficial do Exército, a confirmação de sua promoção e missão especial, incluindo primeira classe automática e embarque prioritário. O homem gaguejou, tentando protestar. Não é possível. Marcos, com uma calma quase gélida, mas um leve sorriso de satisfação, respondeu: Senhor, veja bem, sua recusa em Nova York não teve fundamento legal nem moral. As regras se aplicam a todos, sem exceção. Da próxima vez, aconselho que pense antes de humilhar alguém injustamente. Ao redor deles, vários passageiros e tripulantes observavam a cena, alguns com admiração, outros com espanto. O homem arrogante virou o rosto, incapaz de revidar, sentindo a vergonha invadi-lo. Marcos, ainda no controle de si, dirigiu-se ao balcão para finalizar sua gravação, enquanto o homem permaneceu paralisado, incapaz de retomar o controle da situação. O karma acabará de agir silenciosamente, mas com força. Ao passar por ele, Marcos acrescentou calmamente, sem elevar a voz: Dignidade e respeito não podem ser comprados, senhor. Eles são conquistados. O homem, sem conseguir responder, baixou a cabeça e permaneceu imóvel por alguns instantes, enquanto Marcos prosseguia seu caminho. Pela primeira vez, ele compreendeu que a humilhação que infligira antes agora o assombrava, não por vingança, mas pela simples justiça da vida. Marcos caminhou em direção ao embarque com o coração leve, sabendo que sua dignidade permanecia intacta e que o homem que o havia ofendido acabará de aprender uma lição valiosa. A tensão das últimas horas se dissipou, substituída por uma sensação de triunfo silencioso, porém completo. O voo de Los Angeles para São Francisco começou sem incidentes aparentes. Marcos acomodou-se em seu assento na primeira classe, calmo e concentrado, mas atento ao homem arrogante a algumas fileiras de distância, que lançava olhares nervosos em sua direção. Os passageiros próximos haviam notado a intensa tensão entre os dois homens, alguns cochichando entre si, intrigados com o que acabará de acontecer no aeroporto. Poucos minutos após a decolagem, o comandante fez um anúncio de rotina. Marcos, ainda calmo, ajeitou o paletó e observou discretamente a cena. O homem que o havia humilhado parecia cada vez mais desconfortável, evitando seu olhar e se encolhendo na poltrona, frustrado. Foi então que Marcos tomou uma decisão. Em vez de responder à arrogância com raiva, ele demonstraria sua superioridade de maneira calma, porém inegável. Chamou a anfitriã e perguntou educadamente: Gostaria de dizer algumas palavras aos passageiros pelo sistema de som. Gostaria de compartilhar uma experiência importante sobre respeito e honra.
A tripulação, intrigada e percebendo a calma e a confiança de Marcos, concordou. Poucos minutos depois, sua voz ecoou pela cabine. Senhoras e senhores, gostaria de compartilhar uma lição que aprendi recentemente. Ela diz respeito à importância do respeito e da dignidade. Na vida, algumas pessoas podem nos humilhar, nos rejeitar ou nos tratar injustamente. Mas nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de permanecermos calmos, dignos e íntegros. Os passageiros escutavam atentamente, cativados por sua presença imponente e fala pausada. Marcos prosseguiu. A humilhação jamais deve quebrar nosso espírito. Ela não define quem somos. Hoje enfrentei uma injustiça pública, e ainda assim, permaneço aqui calmo e honrado, demonstrando que a dignidade não pode ser roubada por ninguém. O homem arrogante, sentado algumas fileiras atrás, sentiu todos os olhares sobre si. Os murmúrios na cabine aumentaram. Alguns passageiros o encaravam com desaprovação, enquanto outros trocavam olhares cúmplices com Marcos. O homem ficou vermelho, incapaz de esconder sua vergonha. Após alguns instantes de silêncio constrangedor, Marcos concluiu. Quero que todos se lembrem, a verdadeira força não reside no poder ou na riqueza, mas na capacidade de tratar os outros com respeito. E quando você escolhe a dignidade em vez da arrogância, você sempre triunfa, não importa a situação. Ouviram-se aplausos suaves na cabine. O homem humilhado baixou a cabeça, incapaz de revidar. Pela primeira vez percebeu que sua vaidade e preconceito o haviam colocado em uma posição de fraqueza, enquanto Marcos, calmo e digno, transformará a humilhação em uma demonstração de força moral. Marcos retornou ao seu assento, relaxado e sereno. Os passageiros continuavam a murmurar sobre sua calma e autocontrole. O homem arrogante, silenciosamente humilhado diante de todos, compreendeu que sua lição havia sido firmemente gravada em sua memória. Os papéis se inverteram. Aquele que tentará menosprezar Marcos acabará de receber uma reprimenda moral pública discreta, porém retumbante. Enquanto o avião sobrevoava as colinas da Califórnia, a tensão na cabine diminuiu, mas Marcos permaneceu alerta. O homem arrogante sentado algumas fileiras à frente não conseguia mais se concentrar em nada. Cada passageiro que cruzava seu olhar parecia julgá-lo silenciosamente. A vergonha transformará seu orgulho em constrangimento palpável. Marcos decidiu então encerrar a lição de uma forma sutil, porém brilhante. Perguntou novamente à tripulação se poderia fazer um anúncio, desta vez para apresentar um ponto importante sobre liderança e mérito. A tripulação assentiu, impressionada com sua dignidade e compostura. Senhoras e senhores, começou Marcos, quero compartilhar uma verdade simples. A verdadeira liderança não se mede por dinheiro, poder ou aparência. Ela se mede pela forma como tratamos aqueles que nos rodeiam, especialmente quando temos a oportunidade de menosprezá-los ou humilhá-los. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras permeassem a cabine. Os passageiros ouviram atentamente, cativados por sua presença imponente e confiança natural. Hoje fui confrontado com um comportamento injusto e humilhante. Mas escolhi responder com dignidade, respeito e autocontrole. Marcos virou-se ligeiramente, encarando o homem arrogante diretamente nos olhos. Esse simples gesto provocou um arrepio na cabine. O homem desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade do olhar calmo e confiante de Marcos. A arrogância e o preconceito nunca te levarão longe, continuou Marcos calmamente. E não há nada mais poderoso do que transformar a humilhação em força, o desprezo em respeito. Um silêncio impressionante se seguiu às suas palavras, seguido por uma salva de palmas discreta. Os passageiros ao seu redor, até então silenciosos, demonstravam seu apoio. O homem arrogante, agora completamente humilhado, compreendeu que sua vaidade e racismo o haviam colocado em uma posição de vulnerabilidade pública. Não havia escapatória. Marcos sentou-se novamente relaxado e sereno, observando a cena com uma satisfação silenciosa. O homem, por outro lado, permaneceu paralisado, refletindo sobre suas ações e sobre como havia tratado Marcos poucas horas antes. Essa humilhação pública, embora não violenta, havia-lhe mostrado sua própria insignificância e a importância de respeitar os outros, independentemente de sua aparência ou posição social. Quando o avião pousou em São Francisco, Marcos foi o último a desembarcar, deixando para trás um ambiente repleto de respeito e admiração. Os passageiros acenaram em cumprimento, alguns até sorrindo com admiração. O homem arrogante permaneceu para trás, silencioso e pensativo, consciente de que a lição que acabará de receber marcaria sua vida para sempre. Marcos transformou o que começou como uma humilhação pública em uma retumbante vitória moral.
Ele demonstrou que dignidade, compostura e autocontrole são as armas mais poderosas contra a arrogância e o racismo. Naquele dia, ele não apenas preservou sua honra, como também ofereceu uma lição de vida a todos que testemunharam a cena.